Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o episódio 5, 6 e 7 da série Bebê Rena. Eu pretendo dividir esse vídeo em 3 partes. Vamos conversar um pouco sobre a temática do estupro em homens, no protagonista. Primeiro, assim, de tudo, vocês já ouviram a expressão de alguma pessoa, assim, um policial, que diz o seguinte: olha, estuprador, quem estupra mulheres e tal, na prisão vira mulherzinha. Essa expressão, virar mulherzinha. Ou um pedófilo, se é jogado dentro de uma cela com outros presos, é feito de mulherzinha. Eu queria que vocês gravassem essa frase: ser feito de mulherzinha. Quando alguma pessoa toma como referência essa expressão e relaciona com estupro. Se você conversa com uma mulher, qualquer mulher, de qualquer idade, e pergunta o seguinte: olha, você está andando numa rua escura, às 11 da noite, e você sente uma presença atrás de você. Você prefere que seja quem? Um monstro? Um Fred Krueger? A própria personificação do diabo ali? Ou um homem? Muitas dessas mulheres vão responder um homem. O medo de ser estuprada que uma mulher sente é absurdo. Tanto que muitas feministas chegam a afirmar, aquela frase tão polêmica que a maioria das pessoas não param para refletir a respeito, como a grande maioria das pessoas costumam fazer, que todo homem é um estuprador em potencial. Eu sei que essa frase é muito forte, mas ela precisa ser problematizada, O que quando uma feminista ou uma mulher diz essa frase, o que isso significa, Há um medo aqui, isso que eu queria de início assim no vídeo, há um medo absurdo de ser estuprada. Quando eu digo estuprado ou estuprada, eu gostaria que vocês pensassem na palavra violado, violação. Se você coloca no YouTube, ou gosta de assistir documentários de serial killers e tal, alguns serial killers são estupradores, mas eles estupram suas vítimas após a morte. Preste atenção. Eles estupram suas vítimas após a morte. Inclusive, eu dei uma série de aulas sobre serial killers, trabalhando a psicose e a perversão. E tem um serial killer que é o André Chikatilo. Matou crianças e tal, jovens, meninos, meninas. Ele se excitava justamente quando a vítima já estava morta, ou estava prestes, nos últimos segundos de vida, digamos assim. Preste atenção. Teve um vídeo que eu tratei com vocês sobre fantasia de estupro. Aqui nós estamos falando de estupro, estupro mesmo. A maioria dos estupradores são impotentes sexuais. Esse é o primeiro ponto. Só que essa impotência sexual aqui, que diz respeito à ausência de uma ereção, a perda da capacidade de ter uma ereção, isso não impede que eles estuprem. Eles podem estuprar com objetos pontiagudos, eles podem estuprar com uma chave de fenda, com um pedaço de pau, enfim. Esse homem da série, o Tubarão Branco, o empresário e tal, o produtor, primeiro ele estupra o Dani com um dedo. Ele enfia o dedo no ânus do Dani. Ele ali prostrado, vomitando. Aquilo dali é um estupro. Porque no imaginário das pessoas, estupro tem a ver com a penetração ali com o pênis mesmo. O espectador ficou diante de um estupro. Quando o Dani enfiou o dedo entre as nádegas, quando o empresário, produtor, enfiou o dedo entre as nádegas do protagonista, aquilo dali foi um estupro. O violou. E olha só que bizarro, Cara, essa série é muito pesada. Ele pede desculpa. Ele começa a se sentir culpado. É um sentimento que pessoas que sofreram esse tipo de trauma, um estupro, se pegam,
né? Do tipo, a pessoa se sente culpada, do tipo, por exemplo, será que eu deveria estar naquele lugar? Será que realmente eu fiz ele entender que, né, eu dei a entender que eu queria? Será que a roupa que eu usei não foi adequada? Essa pessoa que foi estuprada começa a se perguntar se ela de alguma forma não corroborou para isso. Aqui no protagonista, ele se sente culpado, mas não apenas da situação ocorrida, mas do prazer. Preste atenção. A culpa que ele sente aqui também é do prazer sexual que ele sentiu, que ele começou a sentir, com. Vamos usar um termo aqui, com determinados tipos de sexo que não são tão convencionais assim. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser estuprada, e o estupro aqui, como eu comentei anteriormente, tem a ver com uma violação, correto? Aí essa pessoa pode sonhar que está sendo estuprada. Então imagine o seguinte, uma mulher que foi estuprada dentro de um banheiro de uma balada e ela não conseguiu gritar. Ela ficou paralisada, em choque. Uma mulher que, por exemplo, pratica artes marciais há 10 anos e ela poderia facilmente virar de costas e imobilizar o cara ou bater no cara, mas ela não conseguiu. Imagine uma mulher que foi estuprada dentro de um banheiro de balada, bêbada, e ela volta, senta na mesa com o seu estuprador ali. O cara às vezes entrou dentro do banheiro com ela, beijou, enfiou a mão e tal, forçou. Ela não conseguiu gritar, não conseguiu dizer não, foi um estupro e ela retorna e senta à mesa com esse cara. Ela chega em casa, se sente culpada, começa a se perguntar: nossa, será que a culpa foi minha? Será que eu corroborei para isso, etc. E ela sonha com esse tipo de coisa. Mas no sonho, ela consegue gritar. No sonho, ela consegue bater. No sonho, ela ocupa uma posição ativa, que na realidade ela ocupou essa posição, no caso, né, de passiva, de ficar paralisada diante dessa situação. Inclusive, eu trabalhei sobre isso no nosso grupo de estudos do Freud, sobre sonhos. Sonhos traumáticos, né? Por que o sujeito, quando sofre um determinado tipo de trauma, ou algo assim muito traumático, essa pessoa sonha com isso? Já que o sonho, né, é a realização de um desejo. Do que nós estamos falando aqui, por exemplo, quando uma pessoa que é estuprada sonha que está sendo estuprada novamente? Nós conversamos sobre isso lá no nosso grupo de estudos do Freud, onde nós estamos trabalhando os sonhos, né, através do livro Psicopatologia da Vida Cotidiana. Caso você tenha um interesse em adquirir ou participar do grupo de estudos e estudar sonhos junto comigo, basta entrar em contato. Mas preste atenção no seguinte, a posição que o sujeito ocupa aqui nesse sonho. Aí vamos voltar para a série. Ele começa a sentir prazer nessas cenas. Só que a série não nos apresenta, digamos assim, em qual posição que ele goza. Nós não sabemos se ele está assistindo esse pornô hardcore, né, de estupro, se colocando no lugar de quem estupra, se há uma inversão aqui, do tipo, fui estuprado, agora me excito com alguém estuprando o outro, ou gostaria de estuprar o outro, ou se ele se excita na posição da pessoa que está sendo estuprada. A série não nos coloca essa informação. O protagonista não diz, pelo menos eu não percebi, não prestei atenção, né? Eu não vi isso na série. O protagonista dizendo algo como: comecei a assistir pornô de estupro e me excitava quando via um homem sendo estuprado por outro. Porque nós estamos conversando aqui pensando na posição que o sujeito ocupa nessa fantasia. Se há uma inversão ou não, né? No caso, o exemplo que eu acabei de dar para vocês sobre sonhos, né? Uma pessoa que é estuprada, sonha, e no sonho ela ocupa uma posição diferente da posição que ela ocupou no estupro que ocorreu na vida real. Aqui na série eu pelo menos não percebi essa informação. Só que o Dani que começa a se sentir culpado pelo prazer que ele sentiu no ato.
Preste atenção no seguinte: sentir prazer num ato sexual é diferente de sentir prazer num estupro. Sentir prazer num ato sexual é diferente de sentir prazer num abuso sexual. O nosso corpo é um corpo erógeno. É um corpo com terminações nervosas, é um corpo que tem pele, que tem, né? Você sente prazer no seu corpo, prazer sexual. O nosso corpo possui também pulsões sexuais. Preste atenção no seguinte: uma pessoa não vai sentir prazer sendo estuprada. Uma pessoa não vai sentir prazer sendo abusada sexualmente. Mas o ato em si causa prazer, pode vir a causar prazer sexual em determinadas pessoas. E é nesse ponto que a pessoa que sofreu o estupro começa a embolar tudo. Ela começa a achar o seguinte: nossa, eu sofri um estupro ou um abuso e eu senti um prazer sexual durante esse ato. Então logo eu gostei. Não é disso que se trata. São coisas completamente diferentes. Nós estamos falando de um abuso sexual, de um estupro, de uma violação, né? No caso aqui, o Danny foi estuprado pela primeira vez com os dedos. Claro que a cena que choca o espectador, na minha opinião, foi a cena mais pesada da série, é quando ele toma banho e a água bate entre as nádegas dele e ele sente arder. Essa é a cena mais pesada, assim. Ele sente arder. Por que que quando você assiste essa série, te choca muito mais essa cena do que a dos dedos? Tô dando um exemplo, né? Que a dos dedos a pessoa assiste e pode pensar que é um abuso. Ah, foi uma mão boba. Não, o cara penetrou o Danny com os dedos. O Danny chorou. Pare, pare, pare. Foi um estupro. Por que que o espectador se choca? Se chocou muito mais com essa cena do banheiro do que com a dos dedos? O estupro aqui no homem, ele carrega certos traços, digamos assim, diferentes da mulher. Porque, por exemplo, uma mulher ela pode ser estuprada e se sentir também culpada, pode também lidar com essa confusão de será que eu, né, senti prazer nesse ato, enfim. Só que uma mulher, quando é estuprada, ela conta. As pessoas podem não acreditar nela, podem questionar o discurso ou o relato dela, mas ela conta, ela vai contar para alguém, seja para uma amiga, para mãe, para uma prima, para a polícia. Em algum momento ela vai contar. Em algum momento ela vai contar. Pode ser um dia depois do ato, pode ser um ano, pode ser 10 anos, em algum momento ela vai contar. Um homem, dificilmente. Porque pro homem há uma palavrinha que diz respeito, que está atrelada também à ideia de masculinidade, que tem a ver com vergonha. Que tem a ver com o que eu comentei com vocês no início do vídeo. Das pessoas, da nossa cultura, né? Associar e atrelar o estupro, ou ser estuprado, nesse lugar aqui de ser mulherzinha. Quando alguém diz assim, olha, você vai pra prisão, vão te fazer de mulherzinha. Vão te fazer de mulherzinha. O homem heterossexual aqui, vamos colocar dessa forma, né? O homem heterossexual aqui, o maior medo de um homem é parecer ser uma mulher. É ser visto como se fosse uma mulher. Do ponto de vista da psicanálise, o mundo não é composto por homens e mulheres, mas por aqueles que têm o falo e aqueles que não têm o falo. Aqueles que têm um pênis e aqueles que não têm um pênis. Então, parte da ideia do homem, de viril, que não chora, que é frio, que é forte, que não demonstra sentimento, que não demonstra fraqueza. Tudo isso, ao contrário, os homens costumam dizer que as mulheres são, né? Emotivas demais, sensíveis demais, o sexo frágil, que demonstram suas fraquezas, suas fragilidades, suas inseguranças. A frase, isso é coisa de mulherzinha, é muito forte.
é o tema do nosso próximo vídeo, que eu vou comentar com vocês sobre o silêncio dos homens. Por que os homens não falam? No caso, o Dani aqui não contou sobre o seu trauma, nem para sua namorada na época, e nem para ninguém até então, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Caso você tenha interesse de participar do grupo de estudos, basta entrar em contato comigo.